favor, abra a sua Bíblia no capítulo 5 de Mateus, versos 33 a 37. Nós estamos falando, nossa série, nosso tema nesse mês é Antes de Dizer ou Antes de Falar Sim. Eu quero voltar para esse texto que já foi mencionado pelo pastor Paulo a semana passada, ele vai ser a nossa base. Nós trabalharemos com alguns outros textos também durante o dia de hoje, tá bom? Mateus capítulo 5, versos 33 a 37. Diz assim a palavra de Deus: Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados: Não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. O contexto aqui você já sabe, é o Sermão do Monte, onde Jesus vem ensinando que o ingresso e o viver no reino de Deus são possíveis somente com base na justiça pessoal oferecida por Deus mediante a fé em Jesus. Esse é o contexto do Sermão do Monte. Então, todos os ensinamentos, todo esse conjunto ético-moral que está sendo ensinado, que está sendo colocado para a multidão ali no Sermão do Monte, só é possível, não para super seres humanos, mas para seres humanos que reconheceram a sua pecaminosidade, reconheceram a sua limitação e se derramam diante de Deus dizendo: eu preciso de Ti. Por favor, tenha misericórdia de mim e me salva. São essas pessoas que se rendem a Deus mediante a fé em Jesus, que são transportadas para esse reino de Deus, onde essa ética e essa moral é possível de serem vividas. Só que o viver a vida no reino de Deus é expresso não só por esse transporte, por essa nova condição, mas também pelo crer e obedecer a sua palavra. A prática da ética do reino de Deus, o conhecimento da ética e a prática da ética do reino de Deus. Basicamente, simplificando bem os ensinamentos de Jesus, seria como a gente dizer que aquilo que Deus diz que é verdade de fato, o que Deus diz que é mentira de fato, o que Ele diz que é correto de fato, e o que Ele diz que é errado de fato, e as nossas vidas vão se conformando a esse conjunto de informações que Ele vai revelando para a gente, revelados na Escritura. O que Deus diz, fala que é verdadeiro, é verdadeiro. O que Ele diz que é certo, é certo. O que Ele diz que é mentira, é mentira. O que Ele diz que é errado. E as minhas respostas acontecem na força que o Espírito Santo me dá, porque o André sozinho não dá conta de responder corretamente. Essas respostas acontecem de acordo com essa agenda ética moral de Deus, visando um propósito maior, não só para a minha vida, mas para a própria humanidade, para a própria sociedade. E essa pauta, essa realidade expressada por Jesus, especialmente ali no Sermão do Monte, vai pautar todo o meu ser, vai pautar aquilo que a minha mente vai pensar, vai pautar aquilo que o meu coração vai decidir sentir, vai pautar minhas convicções, vai pautar as minhas volições, vai pautar todo o meu viver. Procedimentos, ações e palavras vão ser pautados por essa ética do reino de Deus. Paulo vai falar um pouquinho sobre isso lá em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, a minha vida é vivida dentro dos parâmetros, a minha vida é vivida dentro dessa consonância, reverberando o padrão ético e moral de Deus, porque Deus me chamou com esse propósito. Agora percebam que quando Paulo fala lá em Romanos 12, não é o nosso texto de hoje, mas só para a gente evocar um pouquinho a ideia, ele está falando de uma decisão voluntária em que eu me apresento integralmente a minha vida, a minha história, o meu viver, para viver dentro do projeto de Deus, porque é assim que eu vou experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito.
a vontade de Deus para a minha vida e a vontade de Deus sendo feita através da minha vida. Essa é a ideia aqui. Então eu queria ver com vocês hoje 3 aspectos, por assim dizer, em torno do sim de fato ou do sim santificado, que já deve estar na sua projeção aí. Quero ver com vocês, estabelecido esse pano de fundo em torno aí do Sermão do Monte, das intenções de Jesus com o Sermão do Monte, eu quero pensar aqui no parâmetro para o sim de fato, as ameaças ao sim de fato. Quando eu falo do sim de fato, eu falo do sim santificado, ok? E a oração de quem quer dizer sim ao sim de fato. Ok? Começando então pelo parâmetro para o sim de fato, e aqui focando mais no nosso texto de Mateus capítulo 5, verso 33 a 37. Jesus está ensinando aqui que o apego à verdade, ele não é medido pela solenidade dos juramentos ou dos votos de alguém, mas pela coerência entre as ações e as palavras de uma pessoa. É isso que ele está dizendo aqui, isso que ele está querendo ensinar aqui para as pessoas. Entenda que Jesus está denunciando uma situação comum naquela época, que era muito complicada e que é visto por ele como algo extremamente nocivo e mau. O que está acontecendo aqui é que as pessoas estavam jurando pelo céu, pela terra, por Jerusalém ou pela própria cabeça, como sendo compromissos menos obrigatórios, como se jurassem por Deus. É como se eu chegasse para você e falasse: olha, eu vou jurar pelo meu celular que eu vou te comprar uma caixa de chocolate hoje. É diferente de eu juro por Deus que eu vou comprar uma caixa de chocolate. Eu estou fazendo só uma ilustração, não vou comprar uma caixa de chocolate para você, ok? Eu juro por Deus que vou comprar uma caixa de chocolate. Dependendo do lastro do juramento, esse juramento poderia ser quebrado. Não precisa ser levado tão a sério. E Jesus fala: não faz o menor sentido isso que vocês estão falando. De quem pertence o céu? A quem pertence a terra? A quem pertence Jerusalém? E por falar nisso, você controla a cor do cabelo da sua cabeça? A Elaine está brigando comigo pelo meu cavanhaque. Toda hora ela diz assim: olha, ficou até charmoso, mas te envelheceu muito. Aí o Eduardo veio com uma solução aí: pinta. Eu falo: o negócio está ficando complicado. Eu não controlo isso. Está ficando branco e vai ficar cada vez mais branco, né, Nomoto? Graças ao bom pai. Mas vai ficar cada vez mais branco. Eu não controlo isso. Eu não posso jurar pelo meu cavanhaque. Percebe? A questão que Jesus está denunciando aqui é justamente isso. Porque vocês estão lastreando os juramentos, as garantias em torno da verdade, em coisas que não fazem o menor sentido. Como se isso fosse dar mais valor, como se isso fosse dar mais lastro para aquilo que vocês estão prometendo. E a intenção aqui é uma intenção um pouquinho maliciosa. Jesus está denunciando essa intenção aqui. Daí a ênfase dele, dizendo que todas essas coisas pertencem a Deus. Cada uma delas tem uma devida importância para Deus. É Ele quem valora essas coisas. Elas não nos pertencem. E o homem não tinha o direito de distinguir entre elas, dizendo: se eu jurar por Jerusalém é menos grave do que jurar por Deus, no caso de quebrar essa promessa, de não cumprir com a minha promessa, de faltar com a verdade no meu juramento. Essa mentalidade relativista já estava presente lá no primeiro século, dentro da cosmovisão judaica. Não é coisa nova. Não é coisa nova. Agora, a ideia maligna aqui, por trás dessa ideia maligna, perceba, o que faz uma pessoa fazer um juramento usando um lastro menos, digamos, parrudo do que um lastro maior? Por que não jurar por Deus e jurar, de repente, por outra coisa menor? Senão uma motivação já presente no coração de: talvez eu não tenha condições de cumprir, talvez eu não queira cumprir, dependendo do momento eu não vá cumprir, então é melhor jurar por alguma coisa menos grave, menos séria, porque depois, se eu jurar por Jerusalém, se eu jurar pelos cabelos da minha cabeça, ao menos Jerusalém não vai se impor contra mim. E os cabelos da minha cabeça, ok, não é um problema tão grave. Mas se eu mexer com Todo-Poderoso e falhar, aí o bicho vai pegar. Essa é a ideia aqui. Tá? A motivação por trás é uma consideração prévia de não cumprir o que foi prometido. É isso que Jesus está denunciando aqui. Tá?
Essa denúncia que está em voga aqui, que está trabalhando, que está sendo trabalhada aqui por Jesus. Agora, perceba que essa dinâmica que Jesus denuncia nada mais é do que uma tentativa de trabalhar, de lidar, de criar, de elaborar uma moralidade na qual Deus não está presente. Eu crio uma moralidade própria, uma estrutura moral de verdade, de compromisso moral, onde Deus não está presente. Onde eu vou me aplicar, onde eu vou me comprometer, mas dentro de alguns termos que me sejam convenientes. Some a régua moral aqui. Trata-se de uma moralidade elástica que vai se ajustando mais às circunstâncias. Não é o que deve ser porque é correto, é o que acaba sendo porque é conveniente que seja. Essa é a ideia aqui que Jesus está denunciando. E isso tem um nome, se chama ética situacional. É a ética que eu construo no momento dependendo da qualidade do momento, da circunstância, do quanto aquilo me interessa ou não, do quanto aquilo me é útil ou não. E eu me ajusto a essa ética. Um exemplo simples aqui. Já pegou aquela estrada violentamente engarrafada, voltando do litoral, todo mundo esperando, 4 horas, aquele sol de escaldar, e de repente alguém tem a brilhante ideia de pegar a pista do acostamento. Isso é ética situacional. Eu sei que ninguém faz isso aqui, mas dá vontade. E a gente vibra quando um policial para lá e... Porque nos incomoda, porque não é o que deveria ser. Acostamento não foi feito, não é faixa de rodagem. Perceba, mas eu tenho direitos. E o momento abriu-se aqui para mim. Eu vou. Eu construo a solução dentro do momento, da forma como me interessa mais. Um exemplo simples. O que Jesus está dizendo aqui, o que ele está procurando ensinar aqui, o que ele afirma que não devemos fazer, num sentido mais amplo, é que nós não podemos, não devemos fraudar a verdade, porque isso é mal. Nós não temos o direito de fraudar a verdade, seja lá que verdade for, por mínima seja. Deixa eu dar um exemplo de coisa mínima corriqueira aqui, vou usar o meu exemplo, porque fica mais fácil, eu posso falar dos meus pecados sem grandes problemas. Quando eu tinha 14 anos, eu fui passar um final de semana na casa de uma família amiga, era colega de classe de uma menina, e o irmão mais velho dela era muito amigo meu, jogava tênis, eu gostava de tênis, ele ia jogar um campeonato, nós fomos aquele final de semana, ia almoçar na casa deles, dormir na casa deles, aquela coisa toda. Ele jogou, não me lembro se ele ganhou ou se não ganhou, porque todo o evento ficou marcado para mim no almoço. Eu vou para a casa deles, uma família querida e tudo mais, e quando a gente entra no carro para ir embora para almoçar, a dona Irene, querida, vira para mim assim: André, você vai comer uma bacalhoada hoje. E se tinha uma coisa que eu não suportava, era o cheiro de bacalhau. Aliás, dobradinha também não. Eu falei, Deus, eu gelei. Ela falou, você gosta, não gosta? Eu falei, claro. Espero, dona Irene, que a senhora não esteja me vendo nesse momento. Ou se vier, por favor, me perdoe. Mas eu aprendi a comer bacalhau depois desse dia, ok? Eu falei, claro. Eu falei, como é que eu vou sair dessa? Eu vou ter que comer esse negócio. E eu cheguei na casa, e aquele aroma de bacalhau encheu o ambiente. Eu falei, é hoje. E eu sentei à mesa, e estava lá aquela travessa enorme de bacalhau, com batatas, com azeitonas, com tomates, aquele prato lindo, maravilhoso, e eu só olhava para aquelas postas de quase 10 centímetros de altura, eu falei, o menor pedaço, por favor, o menor pedaço, por favor, e ela me pega o maior pedaço e coloca no meu prato, porque eu era um bom garfo desde criança, e ela sabia disso. E eu lembro que a primeira bocada foi uma coisa assim, quase que terror puro. E naquele momento eu me apaixonei por bacalhau. Mas não ser uma mentira miserável antes. E depois eu nem lembro, não falei para ela. Mas eu sei que eu dei vexame aquele dia, porque eu comi quase metade da travessa. Mas no primeiro momento eu menti, eu fraudei a verdade. André, mentirinha branca, não tem problema. Claro que tem. Claro que tem.
Tem sim. Tem sim. Quer ver um outro exemplo de mentirinha branca? Você é hospedado por alguém que faz de tudo para que você se sinta à vontade na sua casa. E no dia seguinte vem aquela pergunta com olhinhos de gato de botas para você. Você dormiu bem? Qual a resposta? Claro! Mesmo que você não tenha dormido, não é verdade? Por quê? Nós não queremos ferir as pessoas, mas na verdade a gente não quer que as pessoas fiquem chateadas com a gente. Essa é a grande verdade. E para isso a gente frauda a verdade. Um amigo, eu vou te dar uma resposta que pode te salvar nessa hora de desespero. Um amigo virou para mim uma vez em casa, falei, cara, dormiu bem? Ele falou, quando dormi, dormi. Resolveu o problema. Então, no sentido mais amplo, essa ideia de fraudar a verdade está presente. Jesus está falando, não façam isso, em circunstância alguma. Mas no sentido mais específico, aqui Jesus está falando, olha, não devemos assumir um compromisso que nós não tenhamos a intenção de cumprir, porque isso também é mal. Ou porque você tem uma agenda oculta, ou simplesmente porque a sua intenção de saída é nunca cumprir aquilo que você prometeu. Então não prometa, não cumpra, não assuma o compromisso. Os analistas políticos dizem que o Trump venceu as eleições porque ele falou verdades, ou seja, ele assumiu posições que nenhum outro político vinha tendo coragem de assumir. É bem possível, faz muito sentido. Mas os mesmos analistas políticos dizem que tudo indica que os primeiros frustrados com Trump serão seus próprios eleitores. Porque ele não pretende, e já dá sinais, de que não vai cumprir aquelas promessas interessantes que ele fez durante as eleições e que mobilizou grande parte do eleitorado americano em seu favor. Não devemos assumir um compromisso que não tenhamos a intenção de cumprir, porque isso também é mal. Queridos, a questão é que nós vivemos uma época em que oferecer respostas evasivas faz parte da cultura da nossa época. Na verdade, sempre fez, né? Desde Adão você tem resposta evasiva. O que aconteceu com você? A mulher que tu me deste. É uma resposta evasiva. Você empurra o problema para outro. Você fala, não quero me comprometer com nenhuma resposta, com nenhuma posição. Eu sou inocente nessa questão. Inocente nada, para com isso. Mas essa construção de ideias de respostas evasivas faz parte da nossa cultura e muitas vezes está tão impregnado na gente. Lembre dos filhos. Fulano, você fez isso? Não fui eu. Não tem outra pessoa ali naquele ambiente que possa ter feito aquilo. Os pais aqui já devem ter lidado com isso. Você pergunta, aquela pergunta retórica, foi você quem fez? Para dar chance da pessoa falar, foi papai, mamãe e tal. Não tinha outra possibilidade, não tinha ninguém ali. Não fui eu, não fiz. Respostas evasivas, elas estão presentes em todo momento na realidade humana e nós precisamos, o que Jesus está dizendo, que a gente precisa sair desse ambiente de evasão, dessa conduta de evasão, dessa mentalidade de evasão aqui. Meus irmãos, ser introduzido no reino de Deus é mais que simplesmente adotar princípios éticos e morais para viver a vida. É reconhecê-los como essenciais para a vida. O sim santificado que Jesus está colocando aqui para a gente é a expressão da nossa concordância obediente à agenda de Deus que diz como a vida e a nossa vida devem acontecer. A gente não fica distorcendo, a gente não fica se evadindo disso. Ou pelo menos a gente entra no processo para lutar contra essa evasão mental e outras coisas mais. Deixa eu fazer aqui uma digressão, um parêntese, um desvio sobre a mensagem da semana passada. Eu não vou fazer nenhuma correção do que o Paulo falou de forma alguma. Só quero aproveitar algumas coisas que foram ditas e expandir um pouquinho a ideia, porque tem a ver com o que a gente vai dizer hoje. Com o que a gente está falando hoje. Paulo falou sobre a necessidade do não é isso, Paulo? A necessidade do não. Então nós vimos que, desde o princípio, um mundo perfeito e bom criado, ele tem um não dentro da ordem criada. Deus estabeleceu um limite ali. Adãozinho, Evinha, essa árvore não. Um não. Por outro lado, as estruturas individual
familiar, social, laboral, criativa, recreacional, emocional, espiritual, eu poderia dizer tantas outras aqui, estabelecidas por Deus na ordem criada, fazem parte do seu sim ao homem. Percebe? Todas essas estruturas criadas fazem parte do sim de Deus ao homem. Adão, seja um bom homem. Adão, seja um bom marido. Adão, trabalhe, are a terra, domine sobre os animais, domine sobre a terra. Eva, seja uma boa esposa, sejam pais, recreiem-se, divirtam-se, tenham prazer na sua intimidade conjugal, procriem, encham a terra, espalhem-se. Isso tudo faz parte do sim de Deus. Deus quer criar uma sociedade, Deus quer criar uma humanidade baseada no sim. Só tem um não. Então perceba que o sim, ele sai com muitas vantagens. Há muito mais sim do que não dentro da realidade criada por Deus para o homem. E quero dizer para vocês que Deus não fechou as portas para esse sim. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. O que Deus requer desse primeiro casal é que digam sim, um sim santificado ao sim de Deus e ao não de Deus. Esse sim de Adão e Eva ao sim e ao não de Deus confirmaria a sua santidade. E provavelmente lançaria a humanidade, é aqui um exercício teológico, provavelmente lançaria a humanidade diretamente na eternidade. Quem tem curiosidade sobre esse assunto, leia a trilogia cósmica do C.S. Lewis, especialmente o segundo livro chamado Perelandra, onde ele faz esse exercício, do que seria uma sociedade em que o sim do homem e da mulher tivessem ocorrido no início da criação. Fantástico, maravilhoso, vale a pena. Diversão pura, teologia boa, vale a pena, recomendado. Se você não entender nada, você vem falar comigo que a gente conversa e troca umas ideias. Agora entenda que Deus é tão amoroso que Ele mesmo promete e se faz homem para morrer e ressuscitar em favor do homem, para que a possibilidade do sim fosse resgatada para o homem. Eu não tenho condições de ser um bom homem, um bom marido, um bom trabalhador, um bom cidadão, alguém que se preocupa com o próximo verdadeiramente pelos motivos corretos, se eu não falar sim para Deus. Se eu não atender ao chamado de Deus. E no momento em que Ele restaura todas essas coisas, as minhas motivações são corrigidas de tal maneira que eu tenho condições, sim, de atender ao chamado dEle para não simplesmente ser alguém que vai para o céu, mas ser alguém que atende a um chamado e a um propósito que impacta a vida, a sociedade, hoje, aqui e agora. Que tem alguma coisa para dizer sim sobre política, que tem alguma coisa para dizer sim sobre cultura, que tem alguma coisa para dizer sim sobre artes, que tem alguma coisa para dizer sim sobre a realidade do bairro, sobre... Enfim. O cristianismo tem muita coisa para dizer para a sociedade. Essencialmente, sim, pessoas precisam ser resgatadas do pecado para se relacionarem com Deus, para viverem uma vida eterna com Ele. Mas a realidade criada pode ser afetada já, imediatamente, pelo sim ao convite de Deus. Agora, percebam que muitas vezes a gente fica estacionado. Nós dizemos sim a um Salvador, mas não falamos sim à sua agenda para a gente. E essa é a questão que Jesus está levantando aqui. Ser salvo por Cristo é muito mais do que ter os pecados perdoados e ir para o céu. É receber uma cidadania celestial que nos coloca em condições hoje, capacitados e direcionados pelo Espírito de Deus, a promover o sim de Deus dentro da ordem criada. Essa é a ideia aqui. Sem dúvida pensando na eternidade, sem dúvida pensando na volta de Jesus, sem dúvida pensando na consumação de todas as coisas, mas isso está presente aqui. Agora, para que isso aconteça, para que os nossos sims, para que isso se realize, né, os nossos sims eles devem expressar, eles precisam ser um retrato daquilo que está no nosso coração, daquilo que está na nossa mente, o que está no nosso coração e o que está na nossa mente precisa estar em sintonia com o que Deus revelou sobre si e a sua vontade. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Eu preciso entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso entender qual é o projeto de Deus para a humanidade a qual eu pertenço.
para a sociedade na qual eu estou envolvido? Qual é a ética? Qual é a pauta dele? E aí a gente já sabe o que tem que fazer. Palavra, se debruçar sobre ela, uma vida devocional contínua que ajuda a gente a compreender as realidades de Deus, os projetos de Deus, o encaminhamento de Deus para a nossa vida. Mas a gente tem pelo menos uma ameaça. Quero falar aqui da ameaça do sim de fato agora. Qual é a grande ameaça a esse projeto, a esse desejo de falar sim? Tiago capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: de onde vem o que causa as discussões e brigas em seu meio? Perceba que Tiago está escrevendo para crentes, ok? Ele não está escrevendo para incrédulos. Ele está escrevendo para gente crente e salva por Jesus. De onde vêm as desavenças, as brigas, as discussões que acontecem no seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? A palavra prazer aqui é a palavra que dá origem à palavra que nós conhecemos como hedonismo. A ideia de um desejo muito profundo, um sentimento que acompanha um estado de insatisfação do ser. Essa é a ideia de prazer aqui. Porque ele está falando que esses prazeres profundos, eles nos acossam constantemente, guerreiam dentro de nós, procurando promover o que é insatisfação com Deus e a sua agenda para a gente. Deus, estou desempregado, e agora? Deus, cadê a grana? Deus, o filho está no hospital doente. Deus, eu estou doente. E essas questões vão se tornando cada vez mais inquietantes dentro do ser, ao ponto de a gente perder a paz, porque a gente não consegue, a gente não dá conta, a gente não quer dar conta de levar o coração cativo a Deus, porque a gente quer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, na intensidade que quer, no momento que a gente quer. A ideia de prazer não é simplesmente coisa que nos causa prazer, mas de soluções que dizem respeito à forma como eu penso que a vida deve ser. E muitas vezes as coisas não caminham por aí. Não sei você, mas eu já tive algumas frustrações na vida e continuo tendo. C.S. Lewis diz que a única forma de você se livrar de todas as frustrações na vida é não amar ninguém. Se fechar completamente no seu mundinho. Quando você se fecha no seu mundo, você não corre perigo. Mas se prepare para um efeito colateral complexo. Um coração endurecido, um coração petrificado. É complicado. Marcos 7, 20 e 23, o Senhor Jesus fala, ele confirma, na verdade, Tiago é um eco de Marcos 7, 20 a 23, onde Jesus fala, aquilo que vem de dentro, aqui do íntimo, é o que contamina o homem. Pois de dentro, do coração da pessoa, vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que contaminam o homem. Essas coisas estão dentro da gente, a gente está brigando com elas o tempo todo. E elas se opõem vigorosamente ao sim de Deus para a gente. Elas se opõem vigorosamente ao desejo de falar sim para Deus. Eis aqui o centro do problema. Nosso problema, o nosso coração, é o nosso grande, digamos, amigo / inimigo. E o que abrigamos nele é o que vai estabelecer a pauta da nossa vida. Nós falamos o que falamos, nós fazemos o que fazemos, porque queremos o que queremos. Vou colocar um gráfico para você que talvez ilustre bem essa ideia. O nosso comportamento, aquilo que as pessoas veem, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, eles muitas vezes causam problemas para nós mesmos e para outras pessoas. Muitas vezes o nosso comportamento, o nosso pensar, o nosso falar, ele vai demonstrar um estado do ser, é o próximo ponto. Vai mostrar para a gente o que vai demonstrar a nossa ansiedade, vai mostrar a nossa aflição, vai mostrar a ira. Ou seja, esse estado do ser, ele é disparado, ele é, digamos, publicado através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. Nosso comportamento denuncia o estado em que nosso ser está. Mas essas coisas não acontecem no vácuo.
A origem delas, o que Tiago está falando, o que Jesus está falando, que a origem delas está no coração. Nos prazeres ou nos anseios mais profundos do coração, nos desejos intensos que estão dentro do coração e que a gente poderia resumir nessa tríade aí, prata, prazer, poder. Os desconfortos que nós causamos através do nosso comportamento, que causam para a gente o que nos levam à ira, nos levam ao ressentimento, nos levam a um comportamento errático na vida, muitas vezes tem a ver com isso. Na verdade, sempre tem a ver com isso. O nosso coração tem nutrido, tem alimentado desejos relacionados a questões que não necessariamente estão na agenda de Deus para a gente, ou não estão naquela ordem, ou não estão naquela prioridade, naquele momento, ou precisam de um ajuste para que estejam certas e alinhadas à agenda dele para nós. Mas, invariavelmente, você pode notar, as nossas inquietações acontecem por conta disso. O nosso coração clama intensamente por uma solução. E Deus está propondo para a gente, a agenda é outra. O caminho é outro. Não tema, André, porque se você for nessa direção, você vai sofrer mais. Lembra de Deus falando, do Senhor Jesus falando para Paulo? Não resista ao aguilhão, que vai causar mais sofrimento para você, Paulo. Essa é a ideia aqui. Talvez não seja à toa que nós não temos esse texto aí, você não precisa se preocupar, mas o Senhor Jesus vai afirmar lá em Lucas capítulo 6, verso 43, 45, uma árvore boa não produz frutos ruins e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração. A boa pessoa tira boas coisas de um tesouro de um coração bom, pois a boca fala do que está cheio o coração. A maior ameaça ao sim santificado, queridos, é um coração autocentrado. Antes de dizer sim, eu preciso avaliar meu coração. Eu preciso sondar o meu coração. Eu preciso pedir a Deus que tenha o meu coração, que desnude o meu coração para mim mesmo. Davi faz essa oração no Salmo 139, no final, nos versos 23 e 24. Senhor, sonda-me e conhece. Vê em mim o que não está legal. Expõe para mim, me ajuda a ver de fato quem eu sou e como eu sou. Por que eu falo o que eu falo e por que eu não falo o que deveria falar? Quais são as minhas motivações? Quais são as minhas intenções? Um sim santificado sem um coração santificado não existe. Não acontece. Ele simplesmente não acontece. O coração precisa remover os espinheiros, os cardos, aquilo que impede o crescimento, para que os frutos do Espírito, para que o fruto do Espírito apareça de fato e de verdade. Por fim, uma solução, um encaminhamento, para a gente não ficar só na notícia ruim aqui. A oração de quem quer dizer sim de fato. E eu escolhi o Salmo 19 porque ele fala exatamente sobre isso. Ele fala a respeito, Davi está falando que ele está se maravilhando, ele começa dizendo, falando da maravilha, do encantamento dele de ver como a natureza revela Deus. E depois ele fala do encantamento que ele sente ao ver as instruções, a lei de Deus, a orientação de Deus revelada para o homem. Esse encantamento do homem para com Deus que se revela na natureza e se revela de uma forma objetiva na sua palavra, faz com que Davi entenda que a sua vida tem sentido, tem valor, tem propósito, e ele quer se alinhar a esse direcionamento, a esse encaminhamento de Deus. Quando ele chega lá nos versos 12, no verso 12 ao verso 14, ele faz essa oração. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Porque há muita coisa que eu faço de errado que eu nem sequer lembro. Eu nem sequer tenho conhecimento. Livra o teu servo dos pecados intencionais. É interessante, nós pecamos intencionalmente. E ele está pedindo, Deus, me ajuda nisso, por favor. Eu preciso da tua ajuda nisso. Não permitas que me controlem. O que você vê aqui é um homem entrando
voluntariamente, com uma disposição dada pelo Espírito de Deus, eu quero reconhecer quais são as minhas fragilidades e quero entender qual é a tua pauta de vida para mim. Me ajuda a lutar contra as minhas próprias tendências pecaminosas. Exige coragem isso. Não é uma oração fácil, mas é uma oração necessária. E por fim ele fala, então serei inculpável e inocente de grande pecado. Qual é esse grande pecado? A intenção de pecar, a intenção de errar, a intenção de assumir um compromisso que eu não pretendo cumprir. E por fim ele diz que as palavras da minha boca, aquilo que eu falar, e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. O que ele está dizendo aqui, Deus, me ajuda a viver coerentemente, que a expressão, que a minha fala, seja uma expressão exata daquilo que o Senhor tem nutrido no meu coração. Eu me amparo, eu me sustento, eu me amparo no Senhor. Eu coloco os meus pés sobre o Senhor, que me estrutura e que me encaminha para a vida. Essa é a oração que alguém que quer dizer sim precisa fazer. Essa oração é necessária, ela é crucial para nós. Queridos, nós fomos criados para dizer sim a Deus diante dos homens e o sim de Deus a todos os homens. Quando as pessoas verão esse sim de Deus acontecendo na nossa vida, e quando o nosso anunciar o sim de Deus vai reverberar na sociedade. Próximo slide, para a gente terminar. Quando o nosso coração encontrar a verdadeira satisfação em Deus, o nosso pensar, falar e agir vai comunicar felicidade, alegria e paz. O nosso sim a Deus vai ser um sim santificado, porque ele está amparado, ele está ancorado no próprio Deus, que sustenta não só a minha fala, sustenta a minha vida. E aquilo que eu digo nada mais é do que uma expressão daquilo que eu vivo. Esse é o projeto de Deus para mim e para você. Que os nossos sims ditos a Ele impactem a sociedade, não porque o que a gente está falando é bonito de ouvir, mas porque as pessoas veem nas nossas vidas a expressão clara do que esse sim dito representa. Deus abençoe vocês.